O slide, como eu falei, já está lá no Classroom. Nós já estamos na semana 3 do PET 4. E o conteúdo, ele tem uma sequência. Então, se você não assistiu as 2 primeiras aulas, é interessante que você assista para conseguir compreender a matéria da semana 3, tá? Mas aí, qualquer dúvida que você tiver hoje, você pode me perguntar também depois no final da aula, tá? Então, o tema para essa semana é divisão celular. Na semana 1 e na semana 2, eu expliquei a respeito da organização celular, expliquei sobre as organelas celulares, ou seja, as estruturas que tem dentro da célula, que cada uma delas vai desempenhar uma função diferente. Eu falei do núcleo da célula, que é a célula que tem um núcleo individualizado, ela é chamada de célula eucarionte, e a célula que não tem esse núcleo individualizado é a célula procarionte. Então, hoje nós vamos ver especificamente como ocorre a divisão celular. Como uma célula vira 2 ou 4, tá? Então, esse textinho que eu trouxe aqui é um resuminho do que tem lá no PET, que aí é o que eu julguei mais importante para comentar no momento. Mas você precisa, mesmo assim, fazer a leitura daquele texto lá no PET para você conseguir fazer as atividades, tá? Então, a divisão é comandada pelo núcleo da célula. Lá dentro do núcleo da célula, a gente vai ter o material genético, o tão famoso DNA. Então, esse DNA, ele traz informações para tudo que a célula vai produzir. E é ele que vai comandar a divisão celular, tá? Então, lá também no núcleo da célula, nós temos a cromatina, que é esse material genético, que ele vai se espiralizar, ou seja, ele vai se enrolar para formar os cromossomos. Então, nessa imagem aqui, ela está representando como ocorre essa formação do cromossomo, né? A partir do enovelamento do DNA. Então, aqui a gente tem o DNA, que é formado por 2 fitas que estão ligadas entre si. Então, aqui elas estão unidas por essa estrutura coloridinha aqui, que são as bases nitrogenadas, tá? Então, aqui nós temos uma fita enrolada e aqui nós temos outra fita. Então, são 2 fitas que estão ligadas, tá? Pelas bases nitrogenadas. Então, essa fita de DNA, ela tem muita informação. Então, ela precisa estar numa forma mais compacta. Por isso que ela se enrola. Então, o DNA, ele vai enrolar, igual eu tô mostrando aqui, ó. Ele enrola em si, enrola nessas estruturas aqui que são proteínas, tá? Que estão denominadas aqui como estonas. E aí, desculpa. Depois dela se enrolar nessas estonas, elas se enrolam sobre essas estonas. Então, ela enrola várias vezes sobre ela mesma, tá? Até chegar num formato que está representado aqui, que é de cromossomo, tá? Então, os cromossomos a gente vai ver nesse formato parecendo um X, que é a forma mais compacta, onde o DNA está mais enroladinho. E qual que é o objetivo dele se enrolar todo assim para realizar a divisão celular? É facilitar o processo da divisão. Porque na divisão celular a gente vai ter divisão também do material genético, tá? Então, essa formação desse cromossomo é para facilitar o processo da divisão celular. A quantidade de cromossomos, ela vai variar de acordo com a espécie. Então, no nosso caso, a espécie humana, nós temos dentro do núcleo de cada célula 46 cromossomos. Só que esse número ele vai variar se a gente estiver tratando de uma outra espécie. Pode ser mais ou pode ser menos, tá? Então, cada espécie tem um número de cromossomos característico da espécie. Então, uma pessoa normal, da espécie humana, ela vai ter 46 cromossomos dentro do núcleo de cada célula. E aí,
nós vamos ver hoje, então, os dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose, tá? Então, são dois tipos que vão acontecer no nosso organismo, só que cada uma delas vai ter uma função e vai acontecer de uma forma diferente. A mitose, ela é um processo de divisão celular onde nós temos uma célula formando no final da divisão, ela vai formar duas células, tá? Então, nós temos essa célula inicial que a gente chama de célula-mãe, e a célula que surge depois, no final do processo, ela é chamada de célula-filha. Então, são duas células filhas, tá? Na mitose, o número de cromossomo não vai ser alterado. Então, se você tem aqui uma célula, a célula-mãe, ela tem 46 cromossomos, as duas células filhas vão ter 46 cromossomos cada uma, tá? Então, para que isso possa ocorrer, antes do início da divisão celular, tem que ocorrer a duplicação do material genético. Porque senão, toda divisão, ela reduz o número de cromossomos, naturalmente, né? Ela deveria reduzir. Mas a redução ela não acontece porque antes do processo de divisão celular ocorre uma duplicação do material genético, tá? Então, a mitose é um processo em que uma célula-mãe origina outras duas células idênticas a ela, as células filhas, conservando o mesmo número de cromossomos. Foi o que eu acabei de falar. Nos seres pluricelulares, ou seja, naqueles seres que o organismo deles é composto por várias células, que é o nosso caso, nós somos pluricelulares, né? A mitose, ela vai acontecer para crescimento do organismo e para cicatrização e reposição de células que vão morrer. Então, durante a vida da gente, a mitose está acontecendo a todo momento. A gente não nasceu desse tamanho, né? Então, para a gente chegar ao tamanho que a gente tem hoje, teve que acontecer essa multiplicação celular. Então, ocorreram várias mitoses. Ainda hoje ocorre. Então, por exemplo, a célula da pele, a gente perde todos os dias. Elas envelhecem, elas morrem. Então, a gente tem que repor essa célula. E aí, acontece mitose para reposição de célula. Porque as células que vão ser originadas, elas são idênticas às que já existiam. Se a gente machucar a célula que vai surgir para cicatrizar aquele machucado, elas vão aparecer a partir da mitose, tá? Então, a mitose é para crescimento e regeneração. Deixa só um minutinho, parece que tem alguém querendo entrar na sala. André. Boa tarde, André. Eu já iniciei a aula. Uai, eu permiti, mas ele não entrou. Então tá. Aí, a divisão celular, ela vai passar por fases, né? São etapas do início até o fim, ela vai passar por várias etapas. E aí ela recebe nomes diferentes. Então, a intérfase é a fase inicial, onde começa a ocorrer a organização do material genético. Então, aqui a gente consegue observar como se fosse um monte de fiozinho, azul e vermelho, né? Isso é o material genético. Então, na intérfase, ele começa a enrolar e ficar bem compacto, que é naquele formato de cromossomo que a gente viu no slide anterior. Então, lá no núcleo da célula, o material genético ele começa a se organizar em cromossomos. Aqui, ó, ele já está bem enroladinho, formando os cromossomos. E aí a gente tem essas estruturas aqui, ó, amareladas, elas representam as fibras do fuso. Então, aqui nós temos centríolo de um lado e do outro. Esse centríolo, eles vão ser direcionados para polos diferentes da célula. Então, um vai ficar de um lado, outro do outro lado da célula. Olha aqui. E qual que é o objetivo disso? Essas fibras, elas vão organizar os cromossomos. Então, elas têm afinidades com uma região, essa região central aqui do cromossomo, ela vai organizar os cromossomos de forma que aconteça essa divisão e consiga, no final do processo, gerar células idênticas.
tá? Então, vamos lá. Interfase inicial, onde a gente tem duplicação do material genético e formação dos cromossomos. Formou os cromossomos. Na prófase, eles começam a se organizar. Na metáfase, nós temos os cromossomos alinhados no eixo mediano da célula, ou seja, eles ficam alinhados no meio da célula, aqui da forma que está mostrando aqui, o plano equatorial, a gente pode falar assim também. E aí, o objetivo disso é que na anáfase, nessa fase, ocorra a separação das cromátides. Então, vamos dizer assim, cada perninha desse cromossomo, aqui, ó, a gente tem um cromossomo e outro. Um cromossomo é formado por duas perninhas que a gente chama de cromátide. Então, esse aqui é uma cromátide e aqui outra cromátide. Elas trazem informações genéticas para características semelhantes. Então, por exemplo, nesse cromossomo, nesse lado de cá, tem informação para cor de olho, aqui também vai ter informação para cor de olho, tá? Então, por isso que eles estão juntos, que eles são semelhantes. Então, na anáfase, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, vai uma cromátide para um lado, é como se fosse a metade do cromossomo para um lado ou a metade do cromossomo para outro lado, tá? E aí, na telófase, a gente tem a formação de duas células. Então, começa a fechar aqui, o núcleo ele é restituído, começa a ser reorganizado, e aí a gente tem a separação em duas células, tá? Então, todo esse processo, ele acontece para crescimento e para regeneração. É a mitose. Outra divisão celular é chamada meiose. Então, qual que é a diferença de mitose para meiose? A meiose, na meiose, né, a gente vai ter uma célula-mãe formando no final do processo 4 células filhas. Só um minutinho, que parece que eu ouvi. Eu estou permitindo entrar, mas não sei o que está acontecendo. Talvez seja a internet, né? Então, na meiose, nós temos a célula-mãe originando 4 células filhas, tá? Então, diferente da mitose, na mitose a gente tinha uma célula formando 2. Na meiose, nós temos uma célula formando 4 células, tá? E outra coisa diferente é que na meiose, nós vamos ter redução no número de cromossomos. Então, aqui, ó, a célula-mãe tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. No final do processo, nós vamos ter células com 2 cromossomos. Então, reduziu, mudou o número de cromossomo da célula. Reduziu para metade, tá? Então, a meiose é um tipo de divisão que gera 4 células filhas, cada uma com apenas metade do número de cromossomos da célula-mãe. Assim como na mitose, os cromossomos também são duplicados quando a célula está se preparando para se dividir. Porém, ocorrem 2 divisões celulares e não uma. Então, aqui, antes do início, ocorre a duplicação do DNA. Então, olha aqui, ó, duplicação do DNA. Então, a gente tinha 4 fitinhas. Essas fitinhas viraram 2 fitinhas cada uma. Isso aqui é o cromossomo, que foi duplicado, tá? E aí formou o X. Continuou com 4 cromossomos, tá? Mas multiplicou o material genético total. Beleza. Aí, agora a gente vai iniciar a divisão. Então, ocorreu uma divisão. Formou 2 células, mas já teve redução no número de cromossomos. Aqui a gente tinha 1, 2, 3, 4 cromossomos. Quando dividiu, a gente teve 1, 2 cromossomos para cada célula. Aqui também 1, 2 cromossomos. Beleza. Então, desculpa. Então, dessa célula aqui para essas duas,
ocorreu o quê? A separação dos cromossomos homólogos. Então, esse cromossomo vermelhinho veio para cá e este cromossomo vermelhinho veio para cá. Então, veio um vermelhinho para cada lado e um azulzinho para cada lado. Separou os cromossomos homólogos. Separou aqui, entendeu? Aí, dessa célula aqui para essas duas, né, ocorreu mais uma divisão, aí sim teve a separação das cromátides irmãs. Então, separou esta perninha para cá, esta perninha do cromossomo para cá. Lembrando que a perninha do cromossomo é chamado de cromátide irmã, tá? E aí, veio também uma cromátide irmã desse cromossomo azul para cá e uma para cá. E aí, então, no final do processo, nós temos 4 células com metade do número de cromossomos da célula mãe. E aí, a meiose, ela vai ocorrer sempre quando tiver que formar gameta. No nosso caso, então, a meiose ela vai acontecer nas mulheres lá no ovário e nos homens lá no... Achei que tivesse alguém chamando. Nos homens lá no testículo, tá? Então, vai formar espermatozoide ou ovócito, tá bom? E qual que é o objetivo de ter redução no número de cromossomos para formar esses gametas? O objetivo é que, quando ocorrer a fecundação do ovócito, que é o gameta feminino, com o espermatozoide, que é o gameta masculino, quando eles se unirem, aí vai ter de novo a soma dos cromossomos, né? Aí, quando somar os cromossomos, dá a quantidade de cromossomo daquela espécie. Então, para formar a gente, teve que vir metade dos cromossomos do espermatozoide e metade dos cromossomos do ovócito. E aí, juntaram esses cromossomos e deu os 46 cromossomos que a gente tem. Entendido? Então, eu vou passar um videozinho sobre isso que eu expliquei. É bem interativo, bem fácil de compreender. É sugestão do PET. O cromossomo é uma cadeia inteira de DNA unida com um grupo de proteínas estabilizadoras. Você já deve ter visto imagens que mostram o DNA dentro de um cromossomo, como este aqui. Mas não é assim que os cromossomos armazenam o DNA. Se você enrolasse um cromossomo, você veria que é feito de um fio como se fosse um novelo de lã. Olhando mais de perto, você verá que aquela fibra é um aglomerado de proteínas redondas, chamadas histonas, que são enroladas com uma estrutura de corda. Visualizando mais de perto essa corda, você descobrirá que esta é a cadeia de DNA. É extremamente comprida, tem milhões de nucleotídeos de comprimento e normalmente contém centenas de genes ao longo do seu comprimento. Nesta imagem, nós estamos olhando para um cromossomo em sua forma condensada de novelo. Mas os cromossomos só são enrolados assim quando uma célula está se reproduzindo. Esta estrutura ajuda com a durabilidade quando a célula se divide em duas. Mas durante a maior parte do tempo, os cromossomos ficam em um formato solto, parecido com um miojo, junto com outros cromossomos, protegidos dentro do núcleo. Aqui está a imagem de um conjunto inteiro de cromossomos humanos. A coleção completa de genes que fazem você ser o que é está escrita ao longo de 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Um membro de cada par dos seus cromossomos veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. Se você ampliasse o código genético, você encontraria sutis diferenças entre eles. Estes são os resultados de mutações. Muitas dessas mutações ocorreram há muito tempo atrás e passam de pais para filhos por muitas gerações. Estas mutações ocorreram no espermatozoide ou no óvulo que se fundiram para fazer você, ou aconteceram no início do seu desenvolvimento, permanecendo em todas ou na maioria das células conforme você cresceu. Estas mutações únicas
representam informações genéticas novas, sequências de DNA que podem nunca ter sido vistas antes na história. Então, para resumir, o que é exatamente um cromossomo? Um cromossomo é uma cadeia inteira de DNA, junto com um grupo de proteínas estabilizadoras. Humanos tipicamente possuem 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, isso é, 46 no total. Em seu corpo, um membro de cada par veio do seu pai e outro da sua mãe. Na maior parte do tempo, os cromossomos existem em uma estrutura solta em forma de miojo. Cromossomos são copiados e então condensados como novelos de lã para durabilidade quando as células se preparam para reproduzir ao se dividir em duas. Se você quiser ter este vídeo em seu celular, baixe o aplicativo YouTube Go para que você possa ter acesso a este material a qualquer. Quem não vai errar? Então, esse vídeo é sugestão lá do PET. Esse aqui também, sugestão do PET, que traz informações do que eu já falei agora. O que é exatamente um gene? Cada uma de nossas células contém 46 filamentos de DNA. Cada filamento é formado por milhões de partículas chamadas nucleotídeos. E esses nucleotídeos são de 4 tipos diferentes. Os cientistas chamam de A, C, T e G. O gene é um trecho específico do DNA, uma sequência de A, C, T e G que codifica para algo. O gene contém informações para que as células possam ler e usar. Mas o que exatamente essa informação faz? Você deve ter ouvido que existe um gene para o olho azul, um gene para sardas, talvez até mesmo um gene para agressividade. Mas um único gene não gera coisas como olhos, sardas ou temperamento. Genes geram proteínas. As proteínas interagem uma com as outras e todo tipo de substância no corpo para fazer coisas como pigmento do olho, sardas e hormônios que alteram o humor. Um único filamento de DNA contém milhares de genes ou receitas únicas para proteínas. Humanos têm cerca de 20 mil no total. Alguns genes são pequenos, com apenas 300 letras de comprimento. Outras têm mais de 1 milhão. O tamanho e a sequência de um gene determinam o tamanho e a forma da proteína construída. O tamanho e a forma da proteína determinam a função que a proteína tem no corpo. A hemoglobina, por exemplo, é uma estrutura proteica encontrada em glóbulos vermelhos. Sua forma e seu tamanho único permite a captura de moléculas de oxigênio quando o sangue circula próximo aos pulmões, que serão liberadas mais tarde quando o sangue passar por tecidos que necessitam de oxigênio. A pepsina é uma proteína digestiva. Sua forma única permite a quebra do alimento no estômago, para poder ser absorvido pelo corpo. A queratina é uma proteína estrutural. Sua forma e seu tamanho permite a ligação entre queratinas para a formação de estruturas rígidas como unhas, garras e bicos. Seres diferentes têm genes diferentes, que faz com que seus corpos funcionem de forma diferente. O código base do DNA, a linguagem dos A, C, T e G, é praticamente a mesma para todos os seres vivos. Muitos seres compartilham os mesmos genes. Talvez você não se surpreenda muito ao saber que humanos e chimpanzés, que têm parentesco próximo, compartilham 96% das suas sequências genéticas. Engenheiros geneticistas têm misturado genes de organismos diferentes, produzindo muitos seres novos, como por exemplo, o milho modificado geneticamente para resistir ao ataque de insetos, supostamente seguro para o consumo humano.
tomates que duram o dobro do tempo no mercado antes de estragarem, e novas formas de bactérias que produzem a proteína insulina, que é coletada dessas bactérias e passada para pessoas com diabetes que precisam de insulina extra para sobreviverem. Para resumir, o que é exatamente um gene? O gene é um trecho específico de DNA, não o filamento todo de DNA, só uma parte que codifica para alguma coisa. Cada gene é como uma receita única que normalmente fala para a célula como fazer uma proteína ou um grupo de proteínas. Seres diferentes têm genes diferentes, mas todos os genes são escritos na mesma linguagem base do DNA: A, C, T e G. Se você quiser ter este vídeo em seu celular, baixe o aplicativo YouTube Go para que você possa ter acesso a este material a qualquer momento, mesmo estando offline. Obrigado por assistir. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. E por último, esse vídeo vai explicar a diferença de mitose e meiose, como elas ocorrem. O objetivo da mitose é criar duas células geneticamente iguais. As células têm que duplicar seu material genético. Essas cópias irão se separar e formar duas novas células. Já o objetivo da meiose é produzir quatro células diferentes, com metade do número de cromossomos. A meiose inicia-se da mesma forma que a mitose. Uma célula tem que duplicar seus cromossomos. Após isso, o processo será diferente. Durante a prófase, o par homólogo irá trocar pedaços de cromossomos para poder criar variações genéticas. Os pares homólogos se dividirão na primeira divisão, mas na segunda divisão, as cromátides se separam, resultando em cromossomos individuais. Este processo resulta em quatro células totalmente diferentes, com metade do número normal de cromossomos. Células com metade do número de cromossomos têm uma função muito importante para a continuidade da procriação. Para que o esperma do pai e o óvulo da mãe gerem um bebê normal, cada um deles tem que contribuir com a metade dos cromossomos. O espermatozoide e o óvulo são haploides, o que significa que eles têm metade da quantidade normal de cromossomos. Células haploides são representados pela letra N. No caso dos humanos, o espermatozoide tem 23 cromossomos, e o óvulo também contém 23. Quando eles se juntam, criamos um zigoto com 46 cromossomos, ou seja, 2N, ou diploide. Diferentes animais e plantas terão suas células diploides, com quantidades diferentes de cromossomos. A mosca da fruta tem 8 cromossomos. Um caracol tem 24. Um galo tem 78. Uma borboleta tem 380. A língua de cobra, como é conhecida, possui o maior número de cromossomos totais conhecidos, com 1260 cromossomos. As células somáticas, que são diploides, são todas as células do seu corpo, exceto as células sexuais, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, que são células haploides. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado, e até a próxima. Então, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada pela participação. Eu vou encerrar a gravação agora. Vou disponibilizar lá no